Saudações antarianos e antarianas, eu sou o Gustavo Lopes e no Destrinchando Game of Thrones de hoje eu vou fazer a atualização do vídeo sobre Azor Ahai, o príncipe que foi prometido, o garanhão que monta o mundo, o último herói. Você pode chamar como você bem entender. Antes de mais nada, eu fiz uma live fazendo meio que uma análise, respondendo as perguntas de vocês da 7ª temporada. Só que o vídeo ficou muito ruim porque a internet no dia, a conexão tava muito ruim, mas muito ruim mesmo. Então, caía algumas vezes e tal, vocês reclamaram e com razão. Então, o que eu decidi fazer é o seguinte: vocês deixem perguntas no comentário deste vídeo aqui e eu farei um vídeo, gravarei um vídeo respondendo todas essas perguntas que vocês fizeram aí. Pode ser até mais longo do que o normal, vários vídeos meus passam de meia hora, posso passar desse tempo caso vocês mandem perguntas. É claro que se vocês fizerem 1000 perguntas, não tem como eu responder 1000 perguntas, mas eu vou responder o máximo que eu conseguir. Então é isso, deixem as perguntas de vocês, qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários, perguntando minha opinião, querendo que eu tire alguma dúvida, qualquer coisa do tipo, eu vou responder pra vocês. Então é isso aí. Outra coisa é que eu estou fazendo meio que umas atualizações de alguns vídeos. Eu já fiz da Casa dos Imortais, eu já fiz sobre o Rei da Noite também. Esses dois vídeos vocês podem conferir aí nos vídeos recomendados. E hoje eu vou fazer sobre Azor Ahai, porque quando eu comecei a postar os vídeos de Game of Thrones aqui no canal, tava na 5ª temporada, se eu não me engano. Então, muita coisa já mudou. Personagens morreram, outros personagens aí continuam revelando coisas pra gente, então é melhor fazer aqui uma atualização pra vocês entenderem, mais focado na série eu vou deixar, porque daí a gente pode manter os negócios certinho. Bom, pra quem quiser, pode assistir o primeiro vídeo que eu fiz lá sobre Azor Ahai, que vai ter mais opções de Azor Ahai, aqui eu vou trabalhar só com duas, que são as duas basicamente que a série dá pra gente, então não tem por que eu ficar enrolando aqui, colocando gente que basicamente a série não tá confirmando pra gente. Vou contar rápido, mais ou menos, como que funciona. Azor Ahai foi um cara que surgiu quando a Longa Noite tava torando os outros, os White Walkers estavam ali matando todo mundo, eis que surge um herói. A Velha Ama diz que foi o último herói, e esse último herói ele foi até as Crianças da Floresta, conseguiu a ajuda deles, e a partir daí houve uma virada na guerra e eles conseguiram vencer a guerra contra os White Walkers. Além do mais, junto com Azor Ahai provavelmente deve ter existido Brandon, o Construtor, então os dois juntos devem ter lutado lado a lado e criado a Guarda da Noite e construído a muralha também. Então é interessante até a gente guardar isso, porque Brandon, o Construtor, e Azor Ahai trabalharam juntos. Interessante isso daí. Esse Azor Ahai, ele tinha uma espada que não era uma espada qualquer. O nome dessa espada era Luminífera, ela é uma espada fodona. Ela não é uma espada normal de ferro. Inclusive, segundo a Velha Ama, o último herói, ele foi até além da muralha, ou seja, mais ao norte, na época não existia muralha ainda. Ele tinha uma espada com ele, só que quando ele foi lutar, a espada dele se partiu, era de ferro a espada dele. Mas ele deve ter forjado outra espada, e é o que conta a lenda do Azor Ahai, e essa espada, a partir de então, não se partiu mais. Interessante é que ele foi forjar essa espada da seguinte forma: ele tentou temperar na água, não deu certo, tentou temperar no sangue do leão, não deu certo, então ele chamou a esposa dele e encravou a espada no meio do peito dela, para que ele pudesse temperar. Quando ele fez isso, a espada foi realmente temperada, ele precisou fazer esse sacrifício e aí a espada foi forjada. Então, ela pegava fogo quando estava fora da bainha e quando ele colocava ela na bainha, ela tinha a temperatura corporal da mulher dele, a Nissa Nissa. A temperatura deve ser de aproximadamente 37 graus Celsius. Ok, esse é Azor Ahai, o lendário, o cara que lutou primeiro. Quais são os requisitos para você ser o novo Azor Ahai, segundo vários personagens aí das Crônicas de Gelo e Fogo? Primeiramente, você precisa nascer ou renascer, surgir em meio a sal e fumaça. Precisa ser no meio de sal e fumaça. Precisa ter em algum ponto, algum canto ali, sal e fumaça no lugar. Outra coisa, precisa despertar os dragões de pedra, uma coisa que a Melisandre diz, então precisa acordar os dragões de pedra. Mais uma coisa, um longo verão tem que estar acabando, e o sopro frio do inverno, o bafo do inverno, a escuridão deve estar chegando. Mais uma coisa também, precisa tirar do fogo uma espada flamejante, essa espada flamejante será luminífera, e uma estrela vermelha sangrará nos céus.
Outra coisa é que precisa também estar na linhagem Targaryen, mas não somente ter o sangue do dragão você precisa. Você também precisa ser da linhagem correta. Você precisa estar na linhagem de Aerys II, o Rei Louco, e Rhaella, a rainha, esposa do Rei Louco. Precisa ser dessa linhagem. Dessa forma, só tem 2 personagens que a gente consegue colocar nisso daí, que é a Daenerys e o Jon. Então, só vou trabalhar com esses 2. Vamos aí falar sobre Daenerys. De cara, ela tá na linhagem correta, filha de Aerys II e Rhaella. Então, tá cumprindo aí o requisito, é do sangue do dragão e tá na linhagem correta. Depois, ela nasceu em Pedra do Dragão. A Melisandre diz que quando ela foi fazer a interpretação para dizer que o Stannis era o príncipe que foi prometido, ela pensou que Pedra do Dragão é um lugar que tem fumaça e sal. Por quê? Pedra do Dragão é um lugar onde tem muita atividade vulcânica, então tem fumaça. Além do mais, fica no mar, então tem sal também. E a Daenerys nasceu justamente em Pedra do Dragão. A mãe dela estava em Porto Real, mas o rei, para impedir que elas morressem, enviou elas até Pedra do Dragão, e de Pedra do Dragão elas iriam partir ali para além do Mar Estreito, porque caso o rei morresse, né, que foi o que aconteceu inclusive. Então, Daenerys já nasceu em meio à fumaça e ao sal, então já cumpriu aí uma parte. Outra coisa, Daenerys, ela acordou os dragões de pedra se a gente for levar em consideração que os ovos dela eram pedra. Eles falam isso nos livros e na série bastante. Ah, os ovos, o tempo transformou eles em pedra. E daí ela vai e acorda os dragões de pedra, que os ovos dela que eram pedra viraram os dragões dela. Além do mais, quando ela consegue ressuscitar ali, dar vida aos dragões, passa um cometa vermelho nos céus. E Rhaegar Targaryen, ele acreditava que a estrela que ia sangrar nos céus seria um cometa. Inclusive, isso faz ele acreditar que o filho dele, Aegon nos livros, não Aegon Jon Snow, não confundam. Nos livros, o Jon provavelmente deve se chamar Jaehaerys Targaryen, não Aegon Targaryen, porque o Rhaegar já tinha um filho chamado Aegon nos livros, então não fazia sentido ele dar 2 nomes iguais para os filhos dele. Então, é isso aí. Mas, enfim, ele acreditava que Aegon seria o príncipe que foi prometido, porque quando ele concebeu a criança, estava passando um cometa lá por Westeros. Então ele acreditava que aquele guri seria o príncipe que foi prometido. Nos livros esse guri não existe, ele mais ou menos é o Jon Snow, mas como não é a mesma coisa, a gente nem considera essa passagem aí pro Jon. Quando a Dany, ela acorda os dragões de pedra e passa o cometa vermelho também, é ao mesmo tempo onde o Corvo Branco chega até Porto Real e a gente sabe que então terminou o verão, inclusive, o maior verão de todos os tempos que o Westeros já viu. Então, após um longo verão, a Azor Ahai pode ter retornado, que nesse caso a teoria é que seja a Daenerys. Nos livros a gente tem isso daí no prólogo, junto com um mestre que está lá em Pedra do Dragão, ele conta do Corvo Branco pra gente. Então, a Daenerys cumpriu tudo isso. O que a Daenerys não cumpre? A espada. Ela não tem a espada. Ela não tirou nenhuma espada do fogo ainda. Ela não empunhou a luminífera. Tampouco ela empunhará para lutar. A Daenerys não sabe lutar. Ela não tem a menor ideia de como que se segura uma espada. Então não tem como ela fazer isso. Só que tem uma coisa legal. Dragões, eles já foram referidos nos livros como espadas flamejantes. Dizem que os dragões são espadas flamejantes que passam pela terra e destroem tudo que tocam. Então, interessante, nos livros já tem essa classificação. Dragões são espadas flamejantes. E a luminífera é uma espada flamejante. Nos livros, quando o Mestre Aemon ele está ainda vivo, o Stannis ele está lá no Castelo Negro, então ele conversa com o Stannis. E daí ele fica um pouco convencido de que o Stannis possa ser o Azor Ahai. Só que daí ele percebe a espada do Stannis. Porque a espada do Stannis, teoricamente, seria luminífera, mas ela é fria, uma espada fria. Ela não é uma espada quente. E ela deveria ser quente, porque ela deveria ter o calor corporal da Nissa Nissa. Então, ele vai falar, não, então ele não é. A espada tá errada, ele não é Azor Ahai. Então, ok. O legal, dragões são seres vivos, com exceção do Viserion. Então, esses dragões que são seres vivos têm uma temperatura corporal. Nessa temperatura corporal é quente, obviamente. Afinal de contas, se fosse fria, seria um dragão de gelo. Não é o caso dos dois vivos. Então, a temperatura corporal é quente. E eles
quando são acionados, soltam fogo, ou seja, flamejante, né, digamos assim. E quando não são acionados, eles têm a temperatura corporal deles normal ali. Então, espadas flamejantes pode ser aí os dragões que a Daenerys trouxe de volta à vida. Então a Daenerys cumpre bastante coisa. Vou até olhar aqui na minha colinha. Nascerá em meio a fumaça e o sal. Ok, nasceu em pé do dragão. Longo verão irá terminar. Já falei também, o verão terminou bem quando ela traz de volta os dragões. Vai tirar das chamas uma espada. Os dragões são feitos nas chamas e então ela tem os 3 dragões ali que são feitos na pira funerária do Drogo. Ela retira a espada dela, digamos assim, das chamas, que é a luminífera. Vai acordar os dragões de pedra, mesmo caso que eu acabei de citar. Uma estrela vai sangrar no céu, que foi o cometa. Além do mais, a linhagem deve ser da Rhaella e do Aerys. Então, bateu tudo, como vocês perceberam, absolutamente tudo se encaixa para Daenerys ser a Azor Ahai. Ela é a escolha mais óbvia que a gente tem, com certeza. Além do mais, existe a profecia do príncipe que foi prometido, mas nos livros o Mestre Aemon e na série a Missandei esclarecem isso pra gente. Não tem gênero a palavra, então pode ser o príncipe que foi prometido ou a princesa que foi prometida. Você escolhe como você bem entender. E então a gente tem isso aí que corrobora para Daenerys ser o Azor Ahai, o príncipe que foi prometido. Agora vamos falar sobre Jon Snow. Por que Jon Snow pode ser o príncipe que foi prometido? Ele também está na linhagem correta, afinal de contas ele é filho de Rhaegar Targaryen com Lyanna Stark. E Rhaegar Targaryen é filho de Aerys II e da Rhaella, ou seja, então o Jon está na linhagem correta, afinal de contas a Rhaella e o Aerys, o Rei Louco, são avós dele. Então ele está na linhagem correta, bateu aí a primeira coisa que a gente tem que ver. Vai nascer em meio à fumaça e o sal. Não, o Jon não tem isso, mas a gente tem 2 pontos onde juntos podem formar isso. Afinal de contas, Jon nasceu na Torre da Alegria. Só que quando o Jon nasceu na Torre da Alegria, vocês podem ver que não tem nenhum tipo de vela no local. Quando vocês forem ver o episódio, aparece todo o quarto e não tem nenhuma vela acesa no local. Então não tem fumaça. Mas o sal pode vir das lágrimas do Ned e das lágrimas da Lyanna. Então ali tem o lance do sal. Realmente pode ser o sal. E de onde vem a fumaça? Quando o Jon vai renascer, a Melisandre corta o cabelo dele e joga nas chamas. E isso, obviamente, vai produzir fumaça. Então, a gente pode ter que ele nasceu em meio ao sal e renasceu em meio à fumaça. Juntando isso, a gente tem. Mas, vocês perceberam que eu estou forçando as coisas aqui. Não é que tenha acontecido tudo no momento mágico como a Daenerys teve. Eu estou forçando aqui um ponto num canto e um outro ponto no outro. Um longo verão irá terminar quando ele renascer. O verão já terminou, então, assim, o que diz é que depois desse longo verão, esse cara vai renascer. Então, qualquer ponto depois do longo verão pode renascer. Então, o Jon tá batendo nessa parte aí também, porque qualquer um bateria a partir do momento em que renascesse ali, depois desse longo verão. Ele vai retirar uma espada das chamas e essa espada será luminífera. Isso não aconteceu. O Jon não retira nada das chamas, nenhuma espada ele retira das chamas. Mas ele tem a garra longa que, na série, mostra que é eficaz contra os outros, ou seja, mata os White Walkers. Então, isso é interessante. Nos livros isso não acontece, o Jon não mata nenhum White Walker nos livros ainda. Então, a gente não sabe se o aço valeriano ele funciona contra os outros, no caso, nos livros. Como a gente poderia ter certeza que garra longa é a luminífera? Muito simples, é só qualquer um outro que tenha algo de aço valeriano tentar matar um White Walker e não conseguir. O problema é que isso levaria um dos nossos personagens favoritos aí à morte, porque quem tem coisas de aço valeriano? O Sam tem uma espada de aço valeriano, a Brienne tem uma espada de aço valeriano, o Jaime também tem uma e também a Arya tem a adaga de aço valeriano. Então são as coisas de aço valeriano que a gente tem e alguém iria precisar morrer desses aí. Pra provar que a espada do Jon é especial. Então, que não é porque ela é aço valeriano que ela mata, e sim porque ela é a garra longa. Mas ao mesmo tempo a gente não tem informação se essa espada, a espada do Jon, ela é quente, ela é fria ou o que ela é. Então a gente não tem como afirmar se ele realmente tirou essa espada das chamas. Mas é algo que pode vir a acontecer sem problema nenhum mais pra frente. Ele vai acordar os dragões de pedra. Não tem nada que a gente possa atrelar ao Jon Snow sobre acordar dragões de pedra. Nem uma espécie de teoria, nem qualquer coisa, a gente não consegue. Ele vai montar o Rhaegal, provavelmente, se ele montar o dragão vai ser o Rhaegal, e o Rhaegal era pedra, era um ovo de pedra, então, sendo assim, ele vai montar um dragão, mas não foi ele que acordou os dragões de pedra, foi a Daenerys.
Além do mais, uma estrela vermelha vai sangrar nos céus. Não tem isso, quando a estrela vermelha sangra nos céus, não tem nenhum significado pro Jon. Quando ele recebe a Garra Longa, são 2 dias antes da estrela sangrar no céu. Ou, no mínimo, 1 dia antes, assim, que fica meio estranho na série a gente acompanhar isso. Mas, de qualquer forma, é pelo menos 1 dia antes dele ter a Garra Longa. Então, não tem nenhum tipo de significado pra gente poder atrelar. Porém, quando o Ned Stark mata o Arthur Dayne, ele mata ele com a espada dele, chamada Alvorada. Alvorada, pra quem não sabe, é uma espada que ela foi forjada a partir de um meteoro que caiu na Terra. A casa, inclusive, a casa Dayne, o nome do lugar, do castelo, é Tombastella, Starfall, ou seja, estrela que cai, basicamente. Por causa desse meteoro aí, que eles acreditavam que seria uma estrela que tinha caído, eles forjaram essa espada, e o Arthur Dayne era a espada da manhã, por conta que ele tinha essa espada aí. Quando o Ned Stark mata o Arthur Dayne, ele entra na Torre da Alegria e deixa a espada ali na cabeceira da cama da Lyanna, na verdade, no pezinho da cama. Como ele pegou a espada e matou o Arthur Dayne, essa espada está vermelha, essa espada está sangrando. Eles acreditavam que seria uma estrela que teria caído. E o Rhaegar falava que a estrela poderia ser um cometa. Cometa e asteroide não tem tanta coisa a ver assim, mas vamos dizer que tem, assim, só pra forçar aqui a amizade. Então, a estrela estava sangrando dentro do quarto do Jon, do quarto da Lyanna, aliás, quando o Jon nasceu. Então, a gente teve essa estrela sangrando, mas ela não estava nos céus. Não tinha nem como a gente fazer algum tipo de, sei lá, de piração. A gente fala, não, o nome do lugar onde eles estavam era céu, mas não, o nome era Torre da Alegria, então não tem nada a ver. Não estava no céu, mas a estrela estava sangrando ali dentro, então a gente pode forçar a amizade mais uma vez para encaixar o Jon aí na teoria. E a linhagem a gente já sabe que tá correto. Então o Jon tem pouca coisa batendo, vocês já viram, mas ele é uma escolha que não é óbvia, e as coisas que faltam para acontecer podem acontecer ainda. Ele pode realmente tirar a Garra Longa das chamas em algum momento e ela começar a pegar fogo dali pra frente e virar algum tipo de espada mágica, alguma coisa do tipo assim. Sim, isso pode acontecer, ele tá depois de um longo verão, pode acontecer. Fumaça do Sal pode ter acontecido também. Inclusive no mesmo dia, se a gente for levar em consideração que o Olly tava chorando quando matou ele, então... Mas ali é no momento que ele morre, não no momento em que ele nasce. Então, por isso eu nem considerei as lágrimas do Olly quando ele morre, porque fala de nascimento e não de morte. Outro cometa pode passar pelo céu e alguma coisa de especial pode acontecer com o Jon. Então, e Dragões de Pedra, sei lá, a gente não sabe bem o que isso pode significar, mas por que não ele não pode fazer isso? Então, são coisas que podem vir a acontecer. O Jon, ele tá mais na frente na luta, porque ele é quem tá matando o Rei da Noite ali, a galera do Rei da Noite, aliás, e o Rei da Noite parece ter uma certa... um certo apego por ele, digamos assim. O Rei da Noite está preocupado com o Jon, então por isso a gente considera ele também. Mas uma coisa legal que eu queria dizer sobre a Garra Longa é que depois do 6º episódio dessa última temporada, da 7ª temporada, eu estava conversando com a Eduarda Campos e ela tinha me perguntado assim, que ela falou que não fazia muito sentido os Mormont ter aquela espada. Por que eles teriam uma espada tão foda assim que famílias muito ricas não tinham, por exemplo. E daí eu comecei a pensar no seguinte, Azor Ahai e Brandon Stark, eles eram amigos. E Brandon era um cara muito foda, e depois ele foi criar Winterfell também, então ele foi o primeiro Stark, ele foi o cara que fundou o Norte praticamente, ele foi o primeiro rei do inverno ali, então é interessante isso daí. Mas talvez, como o Azor Ahai estava no Norte, ele tenha deixado a espada dele, a Luminífera, no Norte. Não necessariamente ficaria com Brandon Stark, até porque a Gelo ela acabou sendo adquirida bem depois do Brandon Stark. Ela foi comprada e aí deu a ela o nome de Gelo. Então, eu não diria que a Gelo seria a espada lendária do herói, mas por que não? Ela pode ter sido dada ao Brandon e pode ter sido passada a outras pessoas. Ao mesmo tempo, faz sentido que a Luminífera esteja no Norte, porque Azor Ahai lutou no Norte contra os outros. E ele pode ter dado para qualquer família do Norte, qualquer casa do Norte, e essa espada pode ter chegado até os Mormont. Então, por que não Garra Longa pode ser a Luminífera? Afinal de contas, como eu estou dizendo, faz sentido que a Luminífera estivesse no Norte. Então, é uma coisa a se pensar, a Garra Longa realmente pode ser luminífera, apesar de que
eu gosto muito de pensar que a Gelo deveria ser a Luminífera, até porque o nome dela é Gelo, eu acho isso sensacional. Mas uma coisa interessante sobre a Luminífera é que o Jon tem um sonho nos livros. Nos livros ele tem um sonho onde ele está no topo da muralha, lutando contra vários mortos e White Walkers, então ele está empunhando uma espada flamejante, e lá ele está guerreando. Além do mais, toda vez que a Melisandre pede para ver alguma coisa no fogo, alguma coisa sobre Azor Ahai, algo desse tipo, ela não consegue ver nada além de neve, e neve em inglês é snow. Então tudo que ela vê é snow na frente dela. Então essa pode ser a resposta para Azor Ahai ser Jon Snow. Então, basicamente essa foi a minha análise, espero que vocês tenham gostado. Deixe a opinião de vocês nos comentários aí. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui e até a próxima.